melhor escola do mundo, onde posso ensinar a aprender a palavra da sabedoria é nossa rede. Deus é o nosso Deus, Espírito Santo, nosso professor. A verdade e a vida. Deus é o nosso Deus, Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a partida de ensinar o caminho, a verdade e a vida. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria é a nossa rede. Deus é o nosso Deus, Espírito Santo, nosso professor. a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha de ensinar O caminho é a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas lições, fazendo as tarefas, e eu espero também que vocês estejam gostando muito das nossas aulas, tá bom? Vamos iniciar então fazendo uma oração. Vamos juntar as nossas mãos, fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, nos sustentado, nos protegido. Obrigada porque sabemos que quando obedecemos ao Senhor, a nossa vitória sempre virá. Quando obedecemos e confiamos no Senhor de todo o nosso coração. É em nome de Jesus que eu peço com perdão dos nossos pecados. Amém. Então vamos lá. Vocês se recordam do assunto da aula passada? Quando os israelitas, eles voltaram a adorarem deuses estranhos, deuses falsos. E assim, eles desobedeceram ao Senhor e foram atacados por povos vizinhos. Foi quando o povo de Israel clamou a Deus por socorro, e assim o Senhor chamou a Gideão por meio de um anjo que disse a ele: "O Senhor é contigo, homem valente." E Deus ainda falou para ele: "Vai nesta tua força para livrar a Israel das mãos dos midianitas." Dessa maneira, nós vamos continuar a nossa história e sabermos como Gideão e os seus soldados venceram os povos inimigos, ou seja, os midianitas, com um pequeno exército. Vamos abrir a nossa revista na lição de número 8 e também vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, no capítulo 7, cujo título é Gideão com 300 homens vence os midianitas. E depois em casa com calma vocês podem fazer a leitura do capítulo 7 todo, porque é daqui que vem a nossa história, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí, porque lá vem a nossa história. Gideão sabia que Deus entregaria os midianitas, povo inimigo, em suas mãos e daria vitória para ele e para o seu exército. Só que ele não sabia como isso iria acontecer, ou seja, a forma como iria acontecer. Gideão também sabia que o inverno estava próximo e, como em todos os anos anteriores, os reis dos povos inimigos se juntavam para fazer uma coisa muito feia e pecaminosa.
Vocês sabem o que era? Eles se juntavam para roubarem a colheita do povo de Israel. E assim, eles faziam um estoque da comida, daquilo que pertencia aos israelitas. Bom, mas apesar de Gideão saber de toda a estratégia dos inimigos, agora ele também sabia que o Senhor estava no comando e não havia mais o que temer. Então, ele convocou muitos soldados, no total de 32.000 soldados, para a batalha, pois o exército inimigo era muito numeroso, conforme diz a Bíblia. Mas Deus disse a Gideão: não serão todos esses homens que irão para a batalha, não. Deus disse para Gideão: deixe ir embora os homens ou os soldados medrosos e temerosos. Então, voltaram para a casa do povo, do total de 32.000 homens que tinham, 22.000 homens e apenas 10.000 homens ficaram. Então, 22.000 homens, foram embora, restando apenas 10.000 soldados. E apesar do povo inimigo ter uma quantidade de soldados muito maior, com 10.000 soldados, aos olhos humanos, o que Gideão poderia fazer? Bom, mas se 10.000 soldados ainda eram poucos se comparados aos soldados inimigos, imaginem agora com a nova ordem de Deus para Gideão. Sabe o que Deus pediu para Gideão fazer? Deus mandou que os 10.000 homens fossem para um rio para beberem água. Nossa, tia Priscila, o que isso tem a ver com os soldados? Vamos ver. De acordo com a forma como esses soldados fossem beber a água deste rio, é que determinaria se eles iriam permanecer ou não na batalha. Os homens que se abaixaram e beberam a água, lambendo diretamente com a boca, como se fossem um cachorrinho, esses ficaram de um lado. E os homens que se abaixaram e beberam a água do rio, levando esta água com as mãos até a boca, com a cabeça erguida, ficaram de outro lado. Prestaram atenção? E sabem quantos homens que beberam a água com as mãos? Foram 300 homens. 300 homens que beberam a água com as mãos. E foi com esses 300 homens que Gideão iria guerrear. Mas eles estavam em tão poucos se comparados aos inimigos. Como será que eles venceriam essa batalha? Lembrando que com este exército minúsculo, Gideão e seus 300 soldados não poderiam fazer nada, mas Deus poderia fazer tudo. Naquela mesma noite, Deus disse a Gideão: levantem-se e ataquem o acampamento dos midianitas. Porém, se vocês ainda estiverem com medo, desçam até o acampamento deles. Gideão então e um soldado chamado Pura desceram até o acampamento dos midianitas, foram ouvir o que eles diziam. Vamos ver o que aconteceu.
Gideão e Pura caminharam então até lá e de repente ouviram uma conversa entre 2 soldados midianitas, que também eram soldados. Um deles contava o seu sonho ao seu companheiro, o qual dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolava dentro do nosso acampamento e bateu contra a tenda do nosso comandante, de forma que a barraca se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O companheiro, ouvindo isso, logo foi contando o significado daquele sonho e disse: estamos perdidos. Esse sonho tem a ver com Gideão. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Estamos nós perdidos. Bom, vocês podem imaginar o sentimento de Gideão quando ouviu tudo aquilo? Como ele se sentiu? Na verdade, o exército inimigo, o exército dos midianitas, estavam com medo do povo de Israel, ainda que o exército fosse tão pequeno, pois eles sabiam que o nosso Deus era e é muito poderoso. Por isso Gideão se sentiu confiante e adorou ao Senhor, como forma de gratidão. Logo ele tomou fôlego e disse: vamos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. Gideão voltou para o acampamento e dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada um em suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas. Para quê? Para que eles ficassem prontos para a batalha. E disse: atenção, soldados! Quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu, Gideão e o meu grupo, tocarmos a nossa trombeta, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as trombetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. E assim eles fizeram. Antes da meia-noite, Gideão e o seu grupo tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que traziam na sua mão esquerda e levantaram as suas tochas que traziam na sua mão direita. Assim, os inimigos começaram a se sentir atrapalhados e a lutar entre si diante daquele barulho das trombetas e do clarão das tochas. Então eles começaram a lutar entre si mesmos com as suas espadas e foi assim que a confusão tremenda terminou com a derrota dos midianitas e a vitória do povo de Gideão e os seus 300 soldados, ou seja, o povo de Israel. Bom, vamos então para o final da nossa aula. Vamos relembrar um pouquinho da história de Gideão. Gideão chamou um grande exército com 32 mil homens, 32 mil soldados, para guerrearem contra o exército inimigo. Mas o Senhor mandou Gideão pedir para que todos os soldados desses 32 mil que fossem medrosos, que eles fossem embora. Então, dos 32 mil soldados, 22 mil foram embora, restando apenas 10 mil homens. Dos 10 mil homens que sobraram, foi reduzido ainda
o exército para apenas 300 homens, de acordo com a nova ordem de Deus, de acordo como eles bebessem a água do rio, de acordo com a forma que eles bebessem a água do rio. Então, dos 10.000 homens, agora foi reduzido para apenas 300 soldados. E eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho, se quiserem aí pausar o vídeo. Por que será que o exército de Gideão foi reduzido tão drasticamente? Por que será que o número foi reduzido desta forma? Vocês sabem o porquê? Deus, ele queria que Gideão vencesse a batalha com apenas 300 homens em seu exército, porque Deus queria que o povo reconhecesse que foi do Senhor a vitória e não dos braços dos homens e não da força dos soldados. Também Deus deu a vitória ao pequeno exército de Gideão contra o grande exército inimigo e da opressão dos midianitas, para que o povo aprendesse a confiar no Senhor de todo o seu coração. Assim, o povo de Deus ficou em paz durante alguns anos mediante a liderança de Gideão. Eles descobriram que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena obedecer aos comandos de Deus, ainda que inicialmente as ordens de Deus para as nossas vidas possam ser um pouco estranhas e a gente não entende inicialmente. Sabem por quê? Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas e até mesmo ele sabe o que irá acontecer no nosso futuro. Da mesma forma, Deus sabia que a vitória de Gideão e de seus soldados iria acontecer, porque eles confiaram e obedeceram ao Senhor de todo o coração deles. Da mesma forma nas nossas vidas, se confiarmos e obedecermos a Deus de todo o nosso coração, Deus nos dará vitória em meio aos nossos desafios. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 34, 8. Então, vamos aprender como Gideão, a confiar mais e mais no Senhor e a obedecer a Deus, porque Ele garante a vitória para as nossas vidas quando confiamos de todo o nosso coração. Lembrem-se de confiarem nos comandos do Senhor, assim como Gideão, pois as nossas vitórias não vêm dos homens, mas vêm do próprio Deus. E você, tem confiado e obedecido ao Senhor de todo o seu coração? Bom, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem com Deus, aproveitem a nossa música e até a próxima, se Deus quiser. Deus está com você.
de mão.